Bom dia a todos. Durante este tempo de louvor que tivemos, fizemos 3 leituras com base no Salmo 51. E enquanto eu estava a ver o lugar e ouvi as leituras, lágrimas vinham aos meus olhos. Este Salmo, o Salmo 51, foi escrito por um homem que estava totalmente despedaçado interiormente. Um homem que estava esmagado, que tinha percebido que precisava de viver uma fé autêntica e que precisava de ser quem Deus queria que ele fosse e não ser quem ele queria que os outros vissem que ele era. Eu passei uma noite difícil hoje e também a minha esposa com alguns problemas e esta manhã sentia-me esmagado, quebrantado e impreparado. Vamos pelo pé, vamos orar, está bem? Senhor, nós somos vasos frágeis e às vezes não somos tudo aquilo que queremos mostrar que somos. E tantas vezes, Senhor, usamos máscaras e filtros. Ouvimos esta manhã, e muito bem, que nós somos teus filhos e isso ninguém nos pode tirar. Glória a Jesus. Amém. Isso é uma certeza e um baluarte dos nossos corações, uma âncora. Obrigado, Jesus. Mas, Senhor, às vezes a nossa vida não é tudo aquilo que queremos mostrar e isso nos esmaga por dentro, nos quebra, nos quebranta, nos faz adoecer na nossa alma. E nesta manhã, Senhor, eu me coloco diante de Ti como vaso frágil, imperfeito. Tu chamas para falar a Tua palavra e que possas usar e possas falar a cada coração. Tu conheces as almas, os corações, as mentes, o momento que cada um de nós está a passar. E, Senhor, te rogamos que possas ir ao encontro daquilo que cada um precisa. Amém. E que possas falar a cada coração nesta manhã. Para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Então, podem sentar. Estamos a falar acerca do nosso jeito de ser igreja. E a semana passada, lembram-se o que é que falou quem esteve cá? Aceitação. Aceitação. E hoje vamos falar acerca de fé autêntica. Nós vivemos numa cultura cheia de filtros e de máscaras. Usamos filtros nas nossas fotos no Facebook e tal. Principalmente quando chegamos a uma certa idade. Eu é que não posso pôr cabelo na minha foto. Já dá para pôr? Então, qualquer dia vocês vão ter uma foto no Facebook com cabelo, sabe? Só para... Achamos que temos uma imagem mais agradável aos olhos dos outros se usarmos a nossa cara, o nosso corpo, aquilo que nós queremos aparentar ser. Outras vezes usamos filtros nas nossas crises. Sorrimos, mas por dentro estamos destroçados, destruídos por crises existenciais, por emoções, por dores na alma. Mas nós queremos transmitir aos demais uma imagem que seja agradável. Mesmo quando não estamos bem, queremos parecer aos outros que somos fortes, que está tudo bem connosco, para parecermos ser agradáveis e no nosso interior muitas vezes isso não é a realidade. E às vezes usamos filtros na nossa espiritualidade. Pensamos que assim podemos impressionar mais aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos rodeiam. Ou seja, criamos filtros espirituais onde não vivemos uma fé autêntica, porque queremos e estamos mais preocupados em impressionar os que estão ao nosso lado do que viver a verdade daquilo que está dentro de cada um de nós. E às vezes usamos filtros nas nossas relações interpessoais. Não somos verdadeiros. Ou seja, nas nossas relações somos capazes de dizer a uma pessoa eu gosto muito de ti e depois ela vai-se embora e falamos daquela pessoa mal. Na verdade, criamos uma imagem de perfeição para o consumo dos outros, mas Deus não se impressiona com fachadas.
E quando eu estava a ler e a pensar acerca do tema de viver uma fé autêntica, estava a pensar neste salmo, o Senhor trouxe este salmo, o Salmo 51, em que revela verdadeiramente David o seu coração e a sua alma, e a frase que vinha ao meu coração era: precisamos, e eu preciso, de pôr fim aos filtros e às máscaras que muitas vezes uso para impressionar os demais. Na verdade, o Salmo 51 não é um salmo poético de vitória, mas sim um grito de um homem desesperado, que estava desmascarado à frente de Deus, principalmente à frente de Deus, e que sentia no seu interior como que podridão, doença e mal por causa de tudo o que tinha feito. David, um homem segundo o coração de Deus, tinha cometido adultério e tinha cometido um assassinato, e durante mais ou menos um ano tentou esconder o seu pecado, e o resultado daquilo que produziu na sua vida foi que ele começou a ficar doente espiritualmente. A sua alma começou a adoecer, o seu coração, a sua vida, o seu interior. E pensando acerca disto, eu pensava que a fé autêntica não nasce de perfeição, mas de arrependimento honesto. Às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: este homem é um homem de Deus. Mas nós não conhecemos tudo acerca da pessoa. David era um homem segundo, ou seja, era um homem que era descrito como sendo alguém segundo o coração de Deus. E, no entanto, ele tinha cometido adultério, e não só cometeu adultério, como para ocultar o seu pecado, promoveu o assassinato, enviando o homem para a frente da batalha, com a carta da sua própria condenação, para ser morto, para ele poder esconder o pecado que tinha cometido. Então, fé autêntica não nasce de perfeição, mas de arrependimento honesto. E a cura de Deus só chega quando a verdade começa na nossa vida. Quando nós temos um encontro com a verdade, e naquele caso foi preciso Natan, de uma forma muito sábia, ter ido falar com ele, e ele deu a própria condenação para si mesmo, sem saber que falava de si. E quando ele teve um encontro com a verdade, tudo no seu interior se rompeu. O Salmo 51 traz algumas lições para nós. Podia estar aqui até ao meio-dia e meia a falar acerca do Salmo 51, mas vou falar só acerca de alguns pontos. O primeiro é que Deus revela que ama a verdade no íntimo da pessoa. David usa uma expressão profunda e diz no versículo 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No encontro com a verdade, David conseguiu perceber o quanto ele tentava manter as aparências para impressionar os que estavam à sua volta. A imagem de um rei abençoado, mas na verdade o seu interior estava em decomposição. E Deus fala no capítulo 51 que não cria sacrifícios de animais, mas sim um coração contristo e honestidade na sua vida. Amém. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém. Não sacrifícios humanos, mas sim corações quebrados, quebrantados, que reconhecem a sua necessidade de Deus e que não querem viver de aparências. E a verdade é que muitas vezes nós vivemos entre o altar e a encenação. Ou seja, muitas vezes transformamos o espaço da igreja num teatro e a nossa vida espiritual numa encenação. Às vezes impressionamos ou pretendemos impressionar outras pessoas, mas na verdade não é tudo o que nós estamos a viver ou somos. E isso são rituais externos. Rituais externos são sempre fáceis de cumprir. Podemos cantar, levantar as mãos, falar a linguagem cristã, sem que o nosso coração se esteja a mover 1 milímetro sequer na direção de Deus. Eu não sei se tu já estiveste assim alguma vez. Eu já estive assim alguma vez. Eu sei cantar, sei levantar os braços, sei aparentar que está tudo bem comigo, mas muitas vezes eu não me movo em direção a Deus. Sei que tenho problemas, sei que há coisas que eu preciso de entregar a Deus para que Ele, na sua graça, como nós falamos hoje, que é tudo na sua graça, Ele possa mudar, mas mesmo assim eu estou mais interessado em que os outros vão olhar para mim e ver como é que eu estou, do que propriamente aproximar-me e quebrantar-me de Deus. E isso produz
insensibilidade, produz um coração endurecido, produz um coração que se torna insensível à mentira, ao engano de que se os outros acharem que eu estou bem, então tudo está bem. E muitas vezes começamos a abrir pequenas brechas e omissões e acabamos a viver uma vida dupla e espiritual como o cristão Raimundo. Não é que nenhum Raimundo, que tem um pé na igreja e outro mundo. Começamos, ou Edmundo, qualquer coisa assim, começamos a viver uma vida dupla. Somos umas pessoas ao domingo, mas não somos na realidade essas pessoas à segunda-feira. Ou então com aquela história que o pastor Samuel conta muitas vezes, da criança que dizia e perguntava porque é que o pai não era igual em casa como era na igreja. Então precisamos perceber que Deus ama a verdade e o íntimo, e que muitas vezes nós vivemos entre o altar e a encenação de uma vida que não é real. Outro problema é que precisamos ter cuidado com a racionalização, ou seja, aquilo que podemos chamar de anatomia da desculpa, ou seja, um mecanismo que usamos para tornar esse estado na nossa vida, que não é o melhor nem nos faz sentir bem, aceitável aos nossos próprios olhos. O contexto de David e do rei David, ele podia ter dito: ok, eu sou rei, eu tenho muitas pressões, o meu povo está em guerra, foi apenas um momento de fraqueza, a culpa até foi da mulher. Ninguém lhe mandou ir tomar banho lá com aquela janela aberta. Não é? É verdade. É verdade. Pois. Mas também ninguém mandou ir mandá-la chamar para trazê-la para o quarto. É verdade. Então começamos a racionalizar, a desculpar, a aceitar, a tentar negociar com as coisas que não são boas para a nossa vida. Mas a verdade é que a fé autêntica não dá desculpas. Porquê? Porque a desculpa é o esconderijo perfeito do pecado e a confissão é a exposição do pecado à luz da graça. Quando nós começamos a desculpar-nos, temos tendências de nos esconder, temos tendências de normalizar e temos tendência de continuar a viver uma duplicidade de vida. Mas quando nós confessamos, expomos o nosso pecado à luz da graça, porque sabemos, como João bem disse, como introdução hoje, que o Senhor já perdoou os pecados que nós ainda vamos cometer, porque Ele é Deus gracioso, quando nós os confessamos. Por isso, não nos escondamos, mas sejamos homens e mulheres vulneráveis que confessam o seu pecado. Porquê? Porque precisamos escolher a integridade e a imagem. E este é o desafio da era digital em que vivemos. Vivemos na ditadura da imagem, onde parecer é muito mais importante do que ser. E isso leva-nos a uma religiosidade onde o foco está no outro. Isso não é fé autêntica, quando nós nos importamos mais com o que o outro vai pensar de mim, da minha espiritualidade. O que é que os irmãos vão pensar se souberem das minhas lutas? O que é que o pastor dirá se eu confessar a minha culpa? Olha, eu como pastor, e acho que o pastor Samuel é igual, não tenho dúvidas, se tu confessares a tua culpa, o que eu vou fazer é abraçar-te, é orar contigo, e é dizer: queres mudar? Eu vou caminhar contigo, eu vou andar contigo, vamos caminhar 2 milhas ou 3 milhas. Nós temos sempre medo daquilo que os outros vão dizer ou pensar de nós. E às vezes arrastamos uma vida não de fé autêntica, uma vida que a nossa alma está realmente doente. Mas quando nós temos a fé autêntica, o nosso foco está em Deus. Deus já sabe tudo o que tentamos esconder. Não podemos tapar o sol com uma peneira ou com uma mão. Ele continua, porque é demasiado grande para ser tapado. Por isso, talvez cada um de nós precise fazer aquilo que eu chamo o teste do quarto escuro. Ontem à noite esta imagem não saía da minha mente. Quem eu sou quando ninguém está a ver? Que espiritualidade eu tenho quando ninguém está a observar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, o que é que eu falo quando estou com amigos descrentes, o que é que eu vejo com os meus olhos? Qual é
o tipo da minha espiritualidade. E se a nossa espiritualidade é sustentada pela presença dos outros, então nós, no texto do escuro, vamos estar sempre a falhar. Mas se a nossa espiritualidade e a nossa fé for sustentada pela presença de Deus, então nós vamos perceber que não há quartos escuros para Deus. Tudo está à luz, tudo está às claras. Ele vê todas as coisas, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, conhece tudo o que eu sou e não há nada que eu possa esconder. A autenticidade é a coragem de ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Na igreja, em casa, quando estou sozinho, no trabalho, com os amigos, na escola, em qualquer lugar. Então, o que é que nós precisamos de fazer para viver uma fé autêntica? Primeiro, uma confissão imediata, ou seja, o princípio da limpeza espiritual. O pecado é como um lixo. Se não for retirado, ele vai começar a produzir doença em nós, vai começar a cheirar mal e vai começar a atrair coisas más. Não espere pelo próximo culto. Não espere pelo próximo retiro. Não espere pelo próximo tempo de louvor na igreja ou para a próxima conferência. Porque às vezes nós achamos que Deus manifesta-se nas conferências, o ambiente. Ok, o ambiente, muita gente, manifesta-se. Tudo bem, mas não espere. Mantenha as contas certas com Deus, porque Ele conhece tudo o que tu és, tudo o que você é, tudo o que eu sou. Segundo, faça um exame ao seu coração, o check-up à sua alma. Examine se não há pequenas brechas, pequenas rachaduras que vão derrubar a sua vida, destruir a sua vida. Pequenas coisas. A Bíblia diz que uma pequena mosca, um pequeno inseto pode corromper todo um perfume, todo um presunto. O meu pai uma vez comprou um presunto, há muitos anos atrás, e o presunto tinha bom aspecto. E quando ele chegou a casa, isto é verdade, não é mentira. Quando ele chegou a casa para partir o presunto, começou a bater e percebeu que havia partes que estavam ocas. E quando meteu a faca, uma mosca tinha deixado lá as brejeiras, ou o que é, qualquer coisa, e o presunto estava todo corrompido. Que a nossa vida e o nosso coração não seja como esse presunto. Faça oração de sondagem. Faça como David. No Salmo 139, David dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Faça perguntas de confronto pessoal no fim do dia. Eu às vezes estou a acompanho algumas pessoas que estão a lutar com dificuldades e uma coisa que eu aprendi comigo mesmo é: faz um diário. Quando estás a lutar com dificuldades, faz um diário. Pensamentos ou de alguma coisa de tentação que tenhas em relação a isso. E depois à noite, quando fores orar, pega no diário e diz: houve algum momento em que eu me senti assim, porque é que eu me senti assim, o que é que... Ou seja, faça um exame à noite. Diga: Senhor, houve alguma coisa que eu fiz que às vezes nem percebi que te magoou ou que foi contra ti. Será que eu manipulei a verdade para ser melhor do que aquilo que sou? Será que eu estou mais preocupado com o que os outros pensam do que com a minha comunhão contigo? Faça esse exame. Na verdade, imagina, muitas vezes a nossa vida é como uma casa com uma fachada pintada de fresco, flores no jardim, alicerces muito podres e maus e as paredes internas cheias de glória. Os vizinhos passam por aquela casa e admiram aquela casa. Ei, que beleza! Não é? Olham por fora. Eu gostava de ter uma casa assim. Mas o morador que está lá dentro, por causa de toda a umidade e todo o blor e todas as coisas que estão lá dentro, está a adoecer pouco a pouco. Porque aquela casa não dá saúde. Deus não quer pintar as nossas vidas. Ele quer entrar nas divisões mais escuras do nosso coração e quer fazer uma limpeza profunda para que nós possamos viver fé autêntica. Isto leva-me ao segundo pensamento. O arrependimento deve ser genuíno. Este é o tipo de arrependimento que vai produzir transformação. No versículo 10 do Salmo 51, David faz um pedido que define a diferença entre o que é ser religioso e ter uma vida no Espírito. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O homem segundo o coração de Deus está a dizer estas palavras:
David compreende que o problema não era apenas um erro no seu percurso, mas era uma falha na sua natureza interior. Ou seja, era muito mais do que um erro de que naquele dia ele saiu para passear quando devia estar na guerra com os seus soldados. Só aí já estava errado. E a ociosidade e o problema disparou o gatilho de olhar e ver aquela mulher no qual depois acabou por cair. David compreendeu que o problema dele não foi apenas aquele erro, mas era algo que já estava dentro dele, que se estava desviando daquilo que eram os propósitos de Deus para a sua vida e que estava dentro da sua própria natureza interior. Sabem, na nossa relação com Deus e na nossa vida, eu, você e todos nós, deitamos muitas desculpas ao diabo. O diabo tem umas costas largas, quando na verdade o mal está já dentro de nós, na nossa natureza interior, na nossa carne, porque nós temos os três grandes inimigos, não é? A carne, o mundo e o diabo. Nós não precisamos do diabo. Nós mesmos já caímos, infelizmente, nascemos caídos, infelizmente, e nós mesmos temos essa inclinação. Então o que David está a falar é criação em vez de uma reforma exterior. Muitas vezes, quando pecamos, pedimos a Deus uma reforma exterior. Queremos que Ele ajuste, queremos que as pessoas percebam que nós já não estamos iguais. Mas o que Deus quer é que nós possamos mudar os nossos hábitos. Deus não quer dar um jeito nas consequências erradas das nossas escolhas. Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. E às vezes, desmoronar-nos e compreendermos que precisamos de mudar, tem que acontecer algo novo. Amém. A palavra que David usa aqui é uma palavra que pede algo novo. É a palavra bahar. David usa o verbo hebraico que foi usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Deus diz: criemos do nada. Ou seja, David está a dizer: cria em mim algo totalmente novo, profundo, novo. Senhor, aquilo que eu tenho por dentro está contaminado, não serve ser reformado apenas. Precisa ser novo. Preciso que crias algo do zero. E às vezes nós precisamos pensar que fé autêntica não é apenas melhoria, mas é fazer algo novo. O Evangelho não serve para tornar pessoas más em pessoas um pouco melhores. Eu até já nem faço isto, eu até já nem faço aquilo. O Evangelho e a fé verdadeira serve para transformar a pessoa para algo novo. Pessoas mortas em pessoas vivas. Pessoas caídas em pessoas levantadas. Pessoas que antes viviam longe e sem Deus, ungidas e cheias de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Portanto, é muito mais do que uma emoção. É uma decisão. Muitas pessoas confundem remorsos com arrependimentos. Não é remorso. Queres ser algo novo, não é remorso. Há pouco tempo eu estive a pregar sobre a ceia do Senhor, sobre o momento da ceia, lá na igreja em Leicester, e sobre as pessoas que acompanhavam Jesus. Não é? Ou seja, os grandes amigos de Jesus durante aqueles últimos anos da vida dele. Eu comecei a perceber quem é que merecia, comecei a pensar quem merecia estar naquele lugar, e nenhum deles merecia estar lá, na verdade. No último momento, nenhum deles. Porquê? Porque uns fugiram, outro escondeu-se lá no meio das mulheres, um vendeu e o outro negou. E comecei a falar entre Pedro e Judas. E a grande diferença entre Pedro e Judas é que Judas teve remorsos quando caiu. Ou seja, foi uma tristeza que consumiu, focada mais na imagem. Tipo, o remorso, quando eu tenho, às vezes luto com ele também, tem mais a ver com eu fui apanhado. E agora o que é que vão pensar de mim? Do que o arrependimento. E o arrependimento tem mais a ver com uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza que dói quando ferimos o coração do Pai. Por isso, quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, Jesus olhou para ele e Pedro percebeu: eu falhei contigo. E isso desmoronou Pedro completamente. Judas não encontrou isso. Teve a oportunidade, mas não encontrou. Então é aquilo que eu chamo de metanoia, o que é chamado metanoia, ou seja, uma mudança de direção de mente. Se cada um de nós chora pelo seu pecado, mas continua a praticá-lo, então o nosso choro é apenas remorso.
não é arrependimento. Arrependimento é quando tu sentes nojo por um pecado. E a minha oração sempre, quando eu luto com tentações, é: Senhor, tu me deias nojo. Sabe? Nojo mesmo por aquilo. Que é quando eu pensar naquilo, eu sentir-me doente, com nojo daquilo. Porque só assim nós conseguimos superar o pecado. Por isso, meus queridos, precisamos decidir a busca pela retidão. David não apenas pediu um coração puro, limpo, mas um espírito reto, firmeza. Por isso é preciso constância. Fé autêntica não vive de altos e baixos emocionais. Não é aquilo que o meu coração está a sentir hoje. Eu hoje estou muito triste e por isso vou ceder e não vou viver de acordo com a sua vontade. Mas é viver sempre sabendo que estamos a ser olhados pelo Senhor e que precisamos viver uma vida autêntica. Precisamos de dependência. David admite que não consegue ser reto por si mesmo. Ele precisa de Deus. Ele diz: renova em mim o Espírito. Ele diz mais, esta é uma oração que eu tenho feito muito, principalmente por pessoas que estão a lutar com problemas emocionais na alma, principalmente porque tenho a minha esposa em casa com este problema. Eu sempre oro por ela e digo: Senhor, devolve a alegria da salvação. A alegria da salvação. Sabem, quando eu encontrei Jesus Cristo e Ele tocou o meu coração e eu percebi que Ele me amava apesar de tudo o que eu era, a alegria que o Senhor produziu no meu coração fez o mundo ficar muito mais bonito. Coisas que eu via todos os dias e que não ligava a nada. Eu vivia lá no meio de um campo, lá no campo, quando o Senhor mudou a minha vida, e até as flores pareciam mais bonitas. Eu não tenho jeito para flores, e tanto que a minha casa é tudo plástico, porque senão elas morrem. Não tenho jeito, mas eu lembro-me que a alegria que o Senhor trouxe ao meu coração fazia tudo ser mais bonito. Isso é sempre aquilo que eu tenho orado pela minha esposa. Senhor, que ela tenha alegria, porque na depressão tudo é escuro, tudo é preto, tudo é mau, tudo é negativo. Mas quando a alegria da salvação invade o nosso coração, tudo fica mais bonito. Até as pessoas ficam mais bonitas. Por isso precisamos viver a independência. David admite que não consegue ser reto por si mesmo, precisa que Deus renove essa firmeza e traga essa alegria diária. O que é que precisamos fazer pensando nisto? Identificar e cortar gatilhos. Ambientes que nos levam a olhar para coisas e fazer coisas que nos levam a viver uma fé que não é autêntica. David precisou de identificar: ok, não posso ir mais passear àquele pátio, porque posso encontrar outra mulher, não é? Então é melhor não ir para lá. Por isso, arrependimento e querer mudar e querer viver uma fé autêntica, ele tem que ser prático, não apenas genuíno. Se David tivesse arrependido e continuasse a ir para lá, naquele horário, então provavelmente iria ir com outra, porque a casa dele deveria ser muitas outras casas. Então são necessárias duas coisas importantes. Primeiro, ação. Identifica aquilo que alimenta o seu erro. Pode ser a internet, um site, um grupo de amigos, um orgulho de não pedir ajuda, qualquer coisa. Identifica o gatilho que o faz levar uma fé que não é autêntica, que o faz viver no teatro entre o altar e a encenação. Identifica esse gatilho, peça ajuda se for preciso. E toma a decisão de cortar o acesso. É o primeiro fruto do arrependimento. Nunca tente vencer a tentação, se puder evitá-la. Às vezes vamos no limite, não é? Andamos no limite, tipo, ok, eu vou vencer e encostamos-nos àquilo. Identifique os gatilhos. Evite. Não se aproxime, não dê lugares aos olhos. Está a ver a televisão, tem problemas com pornografia ou com sexo ou qualquer coisa. Está a ver a televisão, começa a dar uma cena, pum, muda. O comando está na mão. Ou apague, ou qualquer coisa. Mas às vezes é só um bocadinho. Só um bocadinho. Vai ver aquele bocadinho e ao final cai. Segunda coisa, procure prestação de contas. Mentoria, comunhão. O pecado não cresce no isolamento. Ou seja, o pecado cresce no isolamento e morre na luz. Procure intencionalmente alguém de confiança, um mentor, um pastor, um irmão maduro e confesse
tenho lutado nesta área, não consigo viver uma fé genuína, porque tenho que ir nisto e nisto. Preciso que ores por mim, preciso que me ajudes. Talvez que me ligues e me perguntes como é que estás todos os dias. Tens conseguido? Não tens conseguido? Aqui está o grande problema. Imagem. Nós não queremos mostrar aos outros que temos problemas e temos dificuldades. E por isso queremos lutar sozinhos. Às vezes, a luta, o Senhor mandava 2 a 2. Porquê? Se um cai, o outro leva. Exatamente. Encontre alguém de confiança. Seja vulnerável. Admitir a fraqueza perante um irmão é um golpe fatal no nosso orgulho. Mas é aí que começa todo o processo de cura e de restauração. Ou seja, se nós não somos vulneráveis e admitimos a nossa fraqueza, então, na verdade, quase sempre vamos manter os mesmos comportamentos. Terceiro, mudanças concretas. Arrependimento deve ser visível. Se o arrependimento é sobre falta de tempo com Deus, a mudança é marcar uma hora com alguém para orar. Tens dificuldades em orar todos os dias? Olha, marca comigo e vem orar aqui à igreja comigo. Ou marca com alguém e diz, olha, eu tenho dificuldade em orar todos os dias. Então, marcas com alguém, vamos orar juntos. Até, hoje em dia, até pela internet. Eu às vezes oro com as minhas filhas pela internet. Não consigo estar com elas as duas juntas ao mesmo tempo. Então, vamos orar pela internet. Pelo WhatsApp, não é? Oro com os líderes de Lessa pelo WhatsApp, aos sábados de manhã. Se o arrependimento é falta de tempo com Deus, faça isso. Se o arrependimento é sobre língua descontrolada, fofoca, maledicência, qualquer coisa, então a mudança é o silêncio. E se calhar um elogio intencional. Terceiro e último ponto da pregação. A autenticidade restaura a alegria e o testemunho. No versículo 12 e 13, David faz uma conexão que muitos cristãos perdem. Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Existe o roubo, como eu estava a falar antes, pode ser por doenças como a minha esposa tem, mas o pecado oculto rouba a alegria. O pecado não nos tira da salvação porque nós somos Jesus Cristo, mas tira-nos a alegria de viver para Jesus Cristo. E isso produz fadiga, cansaço. É muito mais cansativo manter uma máscara do que ser verdadeiro. Às vezes, quando no exercício de trabalho pastoral falamos com pessoas que tiveram problemas e depois reconhecem diante de nós, ou reconhecem o seu problema, e depois nós começamos a trabalhar com aquela pessoa, a estar com ela, a orar, a acompanhar no processo, todas as pessoas disseram a mesma coisa, que foi, agora eu consigo deitar e dormir. E antes eu não conseguia viver. Deitava-me à noite e chorava todas as noites porque não estava a viver a verdade, não estava a viver uma fé autêntica. Todos quase falam a mesma coisa. Porquê? Porque o oculto rouba a alegria da salvação. E isso provoca fadiga. David dizia no Salmo 32, também referente a isto, ele dizia, sinto os meus ossos envelhecer. E quando nós vivemos nesta duplicidade de fé, os nossos olhos começam a envelhecer. Quando vivemos nesta duplicidade, nesta luta entre a ensinação e o altar de Deus, o nosso louvor começa a tornar-se seco. A leitura da Bíblia começa-se a tornar um fardo. E a nossa comunhão começa-se a tornar muito mais uma ensinação do que algo que vem de dentro. E o que David estava a pedir era a restauração da leveza. Fé autêntica traz de volta um espírito alegre. Já não servimos mais por obrigação, ou para compensar a culpa, pensando, se eu fizer muito para Deus, Ele até se vai agradar comigo. É um pouco a raiz do catolicismo, não é? Tipo, quanto mais eu fizer, mais Ele vai ficar feliz comigo, não é? Isso não funciona com Deus assim. Talvez o pastor fique mais contente, porque está a trabalhar muito. Mas Deus não vai ficar muito contente com isso. Porquê? Porque se a intenção é fazer coisas
para tapar outras ou para tentar agradar a Deus ou tornar Deus alegre por outras que não consegues fazer, não vai trazer grande fruto. Por isso, primeiro a restauração, depois a missão. Não faças coisas para Deus para esconder aquilo que fizeste contra Deus. Davi estabelece a ordem divina. Ele diz, primeiro, cria em mim. No versículo 10. E depois, no versículo 13, ele diz, ensinarei então aos outros. Ou seja, primeiro cria uma coisa nova, faz, restaura, para que eu possa fazer e ensinar aos outros. Isso nos reveste de autoridade espiritual. Ou seja, quem não é autêntico na sua fé, na sua maneira de viver, no seu cristianismo, acaba por não ter autoridade para falar do pecado dos outros ou para instruir os outros. Se eu sou um mentiroso e estou a dizer a alguma pessoa, olha, tu não podes mentir que é pecado, então que autoridade é que eu tenho? Ou se eu não oro todos os dias e estou a dizer a outros, se tu não orares, estás a falhar diante de Deus, que autoridade é que eu tenho? Por isso, primeiro a restauração, depois a missão. O mundo está farto de perfeitos hipócritas. O mundo precisa de honestos perdoados. O poder do eu também. Quando tu partilhas a tua restauração, tu dás esperança a quem ainda está na lama. A tua cicatriz torna-se um mapa de cura para a ferida de outra pessoa. Ou seja, eu posso falar muito mais com alguém que tem problemas com drogas, como eu tive, do que qualquer outra pessoa que não queres ter. Não quer dizer que eu vou ser mais eficaz na ajuda da pessoa, porque isso tem muito a ver com a decisão da própria pessoa. Mas eu vivi isso. Eu sei o que isso é. E sei o que Deus fez na minha vida para me libertar disso. Por isso, o poder do eu também, a minha fraqueza, a minha cicatriz, ela torna-se um mapa para ajudar outros a chegar até ao Senhor. E o testemunho da vulnerabilidade. Muitas pessoas acham que o testemunho é apenas contar vitórias espirituais, financeiras, curas, sejam elas físicas, emocionais, mas o maior testemunho da fé autêntica é a coerência diária, mesmo no meio de imensas lutas. Quando tu estás mal, quando tu passas por problemas e por dificuldades. Por isso precisas de duas coisas. Primeiro, coerência e segundo, ser vulnerável. Ter coragem de dizer, eu falhei aqui, Deus me restaurou ali, eu pedi perdão a Deus aos que magoei, Deus está a reconstruir-me. Este ano o lema é de joelhos, não é? Reconstruir de joelhos. Ser vulnerável é uma dificuldade para cada um de nós. Como é que nós podemos viver isto? Partilha testemunhos reais. Sabem, pessoalmente os homens, é muito interessante, às vezes eu começo a ouvir os homens a falar e a testosterona começa a subir. Quando um diz que na tropa fez não sei o quê, o outro quer logo dizer que na tropa fez mais. E o outro quer... E às vezes começamos a inflacionar, ou seja, aumentar um bocado aquilo que foi na realidade, não é? Que é para não ficar abaixo dos outros. Não sei se as mulheres têm o mesmo problema, os homens têm este problema. Então, partilha testemunhos reais, ou seja, ser menos super-herói e mais um pecador redimido, porque isso é que vai marcar a vida das outras pessoas. Na tua conversa com amigos, no teu pequeno grupo lá em casa ou através da internet, não falas apenas das tuas vitórias. Isso é bom, ok? Deus deu-me vitória nisto, graças a Deus. Mas partilha as áreas onde Deus te deu vitória após uma queda, que é para onde possa poder aprender. Partilha a área onde Deus te deu essa vitória. Mostra que o Evangelho funcionou na prática, não apenas na teoria. Sabe, eu sempre digo, um dos maiores milagres que pode acontecer na vida de alguém, primeiro, não é, para mim nem é levantar mortos. O maior milagre que acontece é encontrar Jesus Cristo e ser salvo. Porque tu podes orar e um morto levantar-se e seguir ali para o inferno. Porque não conheces Jesus Cristo. Mas quando tu conheces Jesus Cristo, esse é o maior milagre, porque esse é o milagre para a vida eterna. E todos os milagres que têm a ver com o nosso interior, com uma transformação interior dentro de nós, esses são os maiores milagres, porque aí ninguém chega. Só Deus, o Espírito. Então partilha, às vezes, as áreas onde tu tiveste dificuldades e como Deus te ajudou. Mostra-te vulnerável. Não queres ser um super-herói. Cria um ambiente de segurança. Baixa a guarda. Depois, viver em coerência no invisível, ou seja,
O maior testemunho não é o que dizemos, não é o que eu estou a falar aqui, mas é a forma como eu vivo depois, como é que eu trato as minhas filhas, a minha esposa, os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, principalmente quando estão cansados, sob pressões. Vive em coerência, não sejas como aquela história, tipo, porque é que o pai não é em casa como é na igreja? Se tens de pedir perdão aos teus filhos, pede, à tua esposa ou ao teu marido, pede. Fé autêntica é também viver em casa aquilo que queremos viver na igreja. Ser honesto nos teus negócios, mesmo que isso custe lucro, isso é fé autêntica também no trabalho. E terceiro, volta a servir com alegria. Se te afastaste do serviço porque te sentiste indigno, mas já confessaste o teu erro, o Senhor hoje diz, levanta-te. Levanta-te. Deixa-te usar. Não deixes que a culpa te paralise. A graça de Deus é presente para te colocar de pé. Serve hoje não porque és perfeito, porque então ninguém serviria, mas porque Deus que te perdoa é maravilhoso e Ele merece que a sua história seja contada e merece que a tua história também de restauração seja partilhada com os outros. Graças, Senhor. Existe, sabem o que é isto? Isto é uma coisa japonesa, uma tigela, kintsugi, é uma tigela japonesa que tem por trás uma filosofia. É baseada numa filosofia da aceitação do imperfeito ou defeituoso. A estética japonesa valoriza as marcas de desgaste pelo uso de um objeto. Isso pode ser visto como uma razão para manter um objeto mesmo depois de ter quebrado, destacando as rachaduras e reparos com ouro, como simplesmente um evento na vida do objeto, em vez de permitir que o seu serviço termine no momento de seu dano ou ruptura. Ou seja, Deus quer usar vasos quebrados. Vidas vulneráveis, pessoas que querem viver fés autênticas, que não querem dizer eu sou um super cristão, mas que por dentro estão a morrer como David estava a morrer. Pessoas que têm cicatrizes e marcas que vão ser mapas para que outros possam conhecer o poder de Deus e conhecer Deus. Por isso, não tentemos viver uma fé que não é verdadeira. Precisamos ser vulneráveis. Precisamos de perceber que Deus está muito mais interessado na nossa sinceridade do que na nossa imagem de perfeição. Porque o maior testemunho que o mundo pode ver não é pessoas perfeitas, mas sim ver como o Mestre coloca os pedaços da nossa vida para a sua glória. Como Ele cola, como Ele restaura, como Ele faz acontecer nas nossas vidas. O Salmo 51 é um salmo que nos ajuda a viver uma fé autêntica. E a fé autêntica é o fim do teatro, das máscaras e o início de uma vida livre, alegre e poderosa. Ela é o solo onde a igreja cresce com saúde, relacionamentos de amor, de aceitação, como nós falamos, não de procurar que os outros sejam todos perfeitos. E ele termina com uma afirmação de que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Existe algo que você tem tentado esconder atrás dos filtros, sejam religiosos ou emocionais? Deus faz um convite à liberdade. Paremos de fingir, entreguemos o escondido, vivamos uma fé autêntica. Amém. Se queremos reconstruir, o lema da nossa igreja é reconstruir, juntos, joelhos e com fé, precisamos viver desta forma. Viver os valores da aceitação, viver os valores de uma fé autêntica, sem fingimento, verdadeiros. Por isso, paremos de usar máscaras para que o Senhor possa ser visto em nós e possamos ser abençoados. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, nesta manhã, David foi um grande exemplo para nós e a história do seu arrependimento e da forma como tu trataste com ele é uma grande lição para cada um de nós. Senhor, tira de nós toda a máscara, fingimento, que nos impede de viver uma fé autêntica, Jesus. Senhor, perdoa as vezes em que estamos mais preocupados com o que é que vão pensar os outros do que com aquilo que tu pensas de nós mesmos, Senhor. Não edificamos a nossa vida sobre o engano da aparência,
sobre impressionar as outras pessoas, quando dentro de nós, às vezes, Senhor, está dor, está pecado, produz doença interior. Senhor, dá-nos a coragem de ser vulneráveis, de poder encontrar pessoas, irmãos, que nos amam e que possam ajudar-nos, Pai, a ultrapassar as nossas dificuldades. Senhor, que nós possamos verdadeiramente encontrar não só a graça que Tu nos dás e que nos perdoa, mas também que possamos ser uma igreja que aceita e uma igreja que está disposta a caminhar uns com os outros nas suas dificuldades da fé. Por isso, Pai, que a nossa vida seja marcada por uma fé autêntica. Ajuda-nos, Pai. Retira de nós as máscaras. Retira de nós as vezes, Senhor, em que não somos verdadeiros connosco mesmo, contigo e com os demais. E ajuda-nos a ser uma igreja que vive esta fé autêntica. Aqui, em casa, no trabalho e em qualquer lugar. Por isso, fortalece-nos, perdoa-nos, limpa-nos, Senhor, e devolve a cada um de nós a alegria da salvação. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.